Nova Manhã. Pensa comigo com Gabriel Chalita. E hoje é dia de conversar com Gabriel Chalita, escritor, filósofo, sempre com a gente aqui. Bom dia, Chalita, tudo bem? Bom dia, Michele, Nonato, ouvintes. Prazer estar toda quarta-feira aqui com vocês. A gente que fica muito feliz de poder parar para pensar também sobre outros assuntos, e um assunto muito forte dessa semana, que a gente já começou a semana falando sobre isso e lembrando que foram os 60 anos do golpe militar. E o que a gente pode dizer a respeito da nossa democracia nesse contexto e 60 anos depois, Chalita? Olha, Michele, eu acho que todos esses fatos históricos, eles são fundamentais para que a gente não esqueça deles, né? Que a gente se lembre do que aconteceu, que a gente aprenda com eles e que a gente não permita que eles voltem a acontecer. Esse foi um golpe contra a democracia. O Brasil tinha um presidente da República, né, o João Goulart, e um grupo de militares e de outras pessoas ligadas à elite brasileira daquele momento, então, chegou à conclusão de que era melhor para o país que os militares tomassem o poder e começassem a comandar o Brasil. Isso aconteceu no Brasil, isso aconteceu na Argentina, isso aconteceu no Paraguai, isso aconteceu em muitos lugares do mundo e continua acontecendo em muitos lugares, quando uma parcela da elite, seja ela militar, seja ela da burguesia, da aristocracia, ela se coloca, né, no direito de dizer o que é bom ou o que é ruim para um país, esquecendo esse conceito belíssimo que nós prezamos tanto, que é o conceito da democracia. O que é democracia? A palavra democracia vem de democratos, né, o poder que vem do povo. Então as pessoas é que votam, elas que decidem, elas que escolhem os seus representantes. Muitas vezes o representante que eu escolhi não ganhou a eleição, mas a democracia significa vou respeitar aquele que ganhou as eleições e nas próximas eleições eu vou lutar novamente para que meu candidato possa ganhar as eleições. Isso é bonito do jogo democrático, em que ideias diferentes se colocam e uma ideia é vitoriosa e as outras ideias, elas ou vão aderir àquela ideia, ou elas vão refletir sobre os erros, sobre os acertos, e as pessoas vão dando passos. A democracia, ela dá trabalho, porque é o povo decidindo conjuntamente. Mas não há nada de mais belo do que ela, né? Do que o povo exatamente dando as cartas do poder. Um Estado ditatorial, ele é um Estado violento. E não há nada pior do que um Estado violento, né? Um Estado que você tem medo dele. Então, no nosso golpe aqui do Brasil, nos outros golpes, a gente vê tantas manifestações. A Argentina tinha aquelas mães da Praça de Maio chorando os seus filhos que não foram enterrados. O Brasil há muitas histórias assim, de pessoas que desapareceram naquele momento. O Estado, ele tem que prestar conta de tudo que ele faz. Por isso não é um poder só, são 3 poderes: executivo, legislativo, judiciário. Os 3, eles precisam funcionar em harmonia. Por isso é preciso dar visibilidade a tudo aquilo que acontece. A imprensa tem que ser livre para que eu vá acompanhando e tomando as decisões. Essa é a beleza do processo democrático. Tem muita gente que vira e fala assim, mas será que a ditadura não resolveria isso? É uma certa ignorância do que significa ditadura. A gente precisa ter essa consciência de que os princípios fundamentais, né, que estão inclusive na nossa Constituição, eles precisam ser acatados, eles precisam ser cumpridos, né? O princípio da igualdade, o princípio da liberdade, o princípio da fraternidade, inclusive. Michele Donato, hoje é aniversário de uma das mais belas obras da literatura universal, chama Os Miseráveis, de Victor Hugo. Ela foi lançada em 1862. E o Victor Hugo ali queria trazer esses valores que são belíssimos, da igualdade, liberdade e fraternidade. Só para resumir o que é essa obra, Os Miseráveis conta a situação, como o próprio nome diz, né, da miserabilidade humana, nos 2 aspectos, né, no aspecto do que passavam fome e no aspecto dos egoísmos, dos ódios. É a história do Jean Valjean. Quem é Jean Valjean? É um homem que tinha os sobrinhos passando fome e ele furta. Furta é pegar alguma coisa do outro sem violência, é diferente de roubar, né? Ele furta pães para dar para os sobrinhos dele. Por causa disso, ele é preso. Ele tenta fugir da prisão, então ele fica quase 20 anos preso por causa desses pãezinhos. Quando ele sai da prisão, ele tem um documento assim, extremamente perigoso.
Então ninguém dava emprego para ele. Ele ficava jogado nos lugares, apanhava. Aí um dia chega um bispo, né, um religioso, chamado Bienvenu, Monsenhor Bienvenu, encosta nele e fala: filho, venha jantar na minha casa, você está passando fome, frio. Leva o Jean Valjean para a casa dele e ali eles vão jantar, né? As freiras estão ali, o bispo. Ele fica comovido de um lado, mas também com medo daquele bispo. Durante a noite ele furta novamente uma prataria que o bispo tinha e vai embora. A polícia pega e traz esse homem ali para aquele bispo. Fala assim: olha, está dizendo que ganhou de presente, agora ele será enforcado, porque seria um reincidente, né? Ali havia pena de morte. Aí o bispo fala assim: não, eu dei de presente. Filho, eu dei isso de presente para você. Aliás, você foi embora tão cedo e esqueceu o mais valioso. E pega um outro presente, olha para ele e fala assim: aproveita esse momento, ilumina a sua consciência para que você seja um homem diferente, com tudo que você sofreu. E aí continua a história. Então, ela é chamada a história da compaixão. O momento que aquele bispo percebe a miserabilidade daquele homem, a dor daquele homem, e dá uma outra condição de vida para ele. Ele vira um benfeitor da vida toda, né? E desenvolve. A literatura é muito bonita porque ela nos ajuda a refletir sobre os sentimentos. E a compaixão é um sentimento muito bonito que a gente não pode deixar guardado em nenhuma gaveta. Olha, que legal. Tava fazendo as contas aqui, 162 anos dessa obra, né? Que depois virou musical também, filme, Eu cheguei a ver o musical. E é muito tempo e ao mesmo tempo tão atual, né? E ainda com uma semana com o noticiário em que a gente vê aí tantas injustiças e situações que geram realmente esse embrulhar do estômago nosso no dia a dia. É muito bom a gente poder se inspirar e refletir sobre esses temas e trazer um pouquinho de literatura aqui para nossa conversa, Chalita. Muito obrigada por hoje e até semana que vem. Obrigado, Nonato, Michele, até semana que vem. Valeu. Valeu.